Oi, pessoal! Hoje eu vou mostrar como que dá para fazer máscara com aquela parte de plástico na boca, mas com uma máscara que você já tem. Você pode até comprar uma máscara bem baratinha para fazer um teste, né? Para você conseguir colocar essa parte da boca e ficar visível, que aí você consegue se comunicar melhor. Não necessariamente precisa só ser quem é surdo e mudo, que eles costumam fazer, né? Eu acho que para qualquer pessoa eu acho interessante. Você precisa de um plástico mais grosso e corta ele grande, né, na sua extensão e deixa assim um meio centímetro da costura, tá? Vira a máscara ao contrário para você ver a costura e qual que é o limite para você não cortar nem a parte de cima nem a de baixo errado. E isso é para quem não sabe costurar, quem vai fazer bem assim simples mesmo, tá? E aí você coloca o plástico até onde ele chega no limite, da onde vai começar a juntar para colocar o elástico da orelha. E você vai pegar uma tesoura e cortar um meio centímetro para dentro do plástico, tá? Se você cortar no tamanho do plástico, ele não vai costurar, não vai ter margem para costura. Então você põe um meio centímetro para baixo, para dentro, para o corte ficar menor do que o plástico, tá? Aí você corta com cuidado, que normalmente as máscaras são dupla face, né? Então vai ter o tecido em cima, embaixo. Eu estou fazendo aqui super rápido só para fazer o vídeo, tá? Mas aí vocês fazem cuidado. Se quiser riscar, né, com alguma coisa para você cortar direitinho. E o bom é fazer com ela dobrada, que ela já sai igualzinha dos dois lados, tá? E aí, se por acaso você cortou e ficou um pedacinho, você ajeita, tá? É uma coisa bem simples para quem realmente não sabe costurar, não sabe mexer com essas coisas. Eu tô fazendo da forma mais simples. Quem sabe costurar já faz a máscara que é essa 3D, né? Já com o furo, já com o corte, já com a costura certa. Assim, a famosa gambiarra, para facilitar a vida de quem precisa. E aí fica esse corte no meio, tá vendo? E o que que eu achei interessante? Porque tem pessoas, já tem pessoas falando que tem ficado rouca de trabalhar o dia inteiro de máscara e acabam gritando porque as pessoas não escutam e não entendem o que você está falando. Isso deve acontecer com você também. Então, eu pensei nisso, não só quem tem alguma deficiência e precisa fazer a leitura labial, mas para todo mundo. E aí você vai colocar o plástico por trás, tá? Vai ter que costurar, lógico, né? Ou se você tiver uma cola de tecido que não seja tóxica, né, porque vai ficar no seu rosto, né? Então, às vezes tem alguma cola própria. Se você não tiver experiência nem para passar uma costura, tá? Que você vai fazer nos quatro cantos. E aí você vê se tem alguma outra opção que você consiga estar colocando uma cola quente, tá? É bem assim, é bem simples, tá? Não, é só para você conseguir resolver o seu problema. E essa eu fiz um maior para você ver se você tiver uma máscara maior, se você quiser um campo maior de visão, né, da sua boca, da sua fala, você também consegue cortar maior, tá? Sempre limitando assim um meio centímetro do de cima e do de baixo para você conseguir costurar. Senão você corta muito, você não consegue costurar. E o plástico você deixa ele sempre o meio centímetro maior, tá? Pode deixar ele maior também para as laterais, porque depois você corta, depois de costurado, não tem problema. E vê o tamanho dele para conseguir dobrar. Na hora que você for costurar, você costura ele meio boleadinho, que é para ele não ficar muito esticado e reto, porque você sabe que essa máscara 3D, ela faz o contorno da boca, ela fica tipo um bico, né? Então você presta atenção nisso, tá vendo? Você faz com ela meio boleadinha para ter mais espaço de plástico e ele ficar boleado também. Você costura os quatro cantos, de preferência na máquina, mas também é muito simples, tá? Eu tô fazendo assim para leigos mesmo. Aí você costura e aí depois dentro você vai ver que sobrou um plástico, mas é melhor sobrar do que faltar, porque aí depois você só corta, entendeu? E aí isso é a parte de dentro, tá? Da máscara, que é a parte que não vai aparecer. Aí você pega a tesoura, corta o excesso dos dois lados
Na parte de cima a gente já fez mais ou menos proporcional, então acredito que não vai precisar cortar. E tem um detalhe, como é um plástico duro, ele fica com essa pontinha que pode machucar, tá? O seu rosto de usar tanto. E aí você corta a pontinha, as 4 pontinhas, só pra garantir, né? Não que ela encoste literalmente no seu rosto, mas de repente vamos evitar, né? Que a gente tá sempre pondo, tirando a máscara, arrumando. Então a gente se previne já cortando essas pontinhas. E é só isso. Então, o que que acontece até comigo? Chega no final do dia, eu tô rouca de tanto falar com as pessoas não entendem, você vai num caixa de algum lugar, ou você tá conversando com um cliente ou alguma coisa, e você vai falando alto, porque a pessoa, além da pessoa não escutar, ela não sabe o que você tá falando. A gente tá acostumado a conversar com as pessoas, conseguir enxergar o que a gente tá falando. Então, muita gente chega em casa rouca, imagine, quase 2 anos passando por isso, o quanto faz mal. Então, se você gostou da dica, curte e compartilha.